Minha namorada e eu nos mudamos recentemente para nossa nova casa. Honestamente, é a casa dos nossos sonhos, o encaixe perfeito para nós. Temos uma gata chamada Bella, que resgatamos juntos, então tudo parecia perfeito quando nos mudamos pela primeira vez. O único problema no início era a casa à nossa direita. Ela parecia abandonada porque o dono tinha começado a reformá-la, mas nunca terminou. O layout das casas é tal que à nossa direita há um espaço para a entrada do nosso jardim dos fundos, e ao lado disso fica a entrada do jardim dos fundos da casa abandonada. Não há cerca separando as duas porque o dono a removeu para instalar uma nova, mas nunca concluiu o trabalho, deixando ambos os jardins dos fundos com acesso aberto. Atrás da casa abandonada há outra propriedade separada por uma cerca. Pelo que podíamos ver, vários jovens moravam lá. Ocasionalmente, quando voltávamos para casa, víamos eles cortando caminho pelo jardim dos fundos do vizinho para chegar à frente da rua. No início, não pensamos muito nisso. Talvez eles conhecessem o dono e tivessem permissão. Avançando para nossa primeira noite na nova casa, estávamos sentados no jardim dos fundos, aproveitando o espaço, e olhamos para as casas atrás de nós só por curiosidade. Foi quando notamos um homem nos encarando fixamente de uma janela. Ele não estava se escondendo. Ele deixou isso muito óbvio. Não havia expressão no rosto dele e o quarto estava escuro, o que tornava toda a situação ainda mais perturbadora. Assumimos que ele estava apenas curioso sobre seus novos vizinhos, mas depois de meia hora daquele olhar vazio, decidimos entrar. Os próximos dias foram normais. Eu fui para o trabalho, e minha noiva continuou desempacotando as coisas. Uma noite, decidimos sentar no jardim novamente. Estava escuro, mas nós gostávamos de olhar para as estrelas e ter conversas profundas, até que ouvimos a cerca de madeira improvisada sendo movida. 3 homens apareceram parados ali nos encarando. "Tudo bem?" Eu perguntei, sabendo que eles não iriam embora a menos que eu dissesse algo. O que parecia o mais jovem, por volta dos 29 anos, estava segurando uma grande sacola, e não tínhamos ideia do que havia dentro. Ele nos ofereceu alguns comprimidos de lava-louças roubados, que recusamos. Eu fiz uma piada sobre isso porque a situação parecia tão constrangedora. Ele sorriu e disse, "Tudo bem." E então eles foram embora. O que me chamou a atenção foi como eles simplesmente entraram no nosso jardim sem dizer nada, como se tivessem todo o direito de estar lá. Voltamos para dentro pensando que era algo isolado, mas tudo começou a piorar a partir daí. Eles começaram a entrar no nosso jardim por conta própria com mais frequência, e agindo de maneiras que claramente eram destinadas a nos intimidar. Eles entravam na casa ao lado, levantando a cerca que separava os jardins dos fundos e passando por ali. Esqueci de mencionar, minha namorada e eu temos 20 anos, então é claro que a ideia de que eles pudessem estar tentando nos intimidar como um jovem casal foi a primeira coisa que nos veio à mente. Um dia, enquanto eu estava limpando a sala da frente, 2 policiais vieram pelo lado da nossa casa e entraram no jardim abandonado. Eles levantaram a cerca e olharam ao redor por alguns minutos antes de ir embora sem dizer nada. Achei estranho, mas continuei com meu dia, assumindo que talvez as pessoas da casa ao lado fossem problemáticas. Alguns dias depois, a polícia bateu na nossa porta. Eles explicaram que a casa atrás de nós agora estava vazia. Os homens tinham sido expulsos por comportamento antissocial. Aparentemente, não só em relação a nós, mas com outros vizinhos também. Honestamente, ficamos aliviados. Mesmo que eles não tivessem feito nada fisicamente ainda, isso significava que eles não teriam a chance de escalar as coisas. Continuamos nos instalando na casa. Mas um dia, enquanto eu estava no banho, ouvi um barulho alto do lado de fora. Eu me vesti rapidamente e corri para encontrar minha namorada. Encontrei ela gravando algo da janela do nosso quarto de hóspedes que dá para o jardim da casa agora vazia. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela me mandou ficar quieto. Depois de um momento, ela explicou. Um homem que nunca tínhamos visto antes apontou para a janela do nosso quarto. E quando ela o notou, ele correu em direção à nossa casa com toda a velocidade. Ele tentou a maçaneta da nossa porta no caminho,
Depois correu de volta para o jardim, jogou a cerca quebrada para cima e começou a bater em todas as janelas da casa vazia. Ligamos para a polícia imediatamente. Eles vieram, assistiram ao vídeo, tomaram um depoimento e foram embora. Ficamos abalados, porque eles tentariam a maçaneta da nossa porta e depois arrombariam aquela casa. O que ele estava planejando? Algumas noites depois, enquanto estávamos na cama, ouvimos assobios. O tipo de assobio que homens usam para assediar mulheres. Eram 2h16 da manhã. Escutamos quietamente e depois ouvimos alguém batendo na nossa janela. Aterrorizadas, verificamos as câmeras. Mas por algum motivo, elas não gravaram nada. Quem quer que fosse deve ter ido embora logo depois porque os barulhos pararam. Estávamos com muito medo para dormir. Então, no dia seguinte, fomos para a casa da minha mãe e passamos a noite lá. Quando voltamos na manhã seguinte, notamos que nossa campainha Ring tinha sido removida e colocada no chão. O cartão SD tinha sumido. Alguém tinha claramente voltado e sabíamos quem era. Quem mais faria isso? Ligamos para a polícia novamente e eles nos disseram para manter todas as portas e janelas trancadas. A mulher no telefone até disse que a remoção da câmera poderia ser um sinal de que eles estavam planejando algo, o que nos aterrorizou ainda mais. Mas pelo menos ela foi honesta. Os assobios, batidas e tentativas de reentrar na casa continuaram por semanas. Fizemos várias denúncias à polícia. Eles nunca tentaram nossa porta novamente, então esperamos que tivesse acabado. Mas 3 semanas depois, enquanto estávamos na cama assistindo clipes engraçados das nossas câmeras, verificamos a transmissão ao vivo. Foi quando vimos um homem do lado de fora usando uma máscara preta cobrindo a boca e o nariz com o capuz para cima, parado na frente do nosso jardim, com os braços abertos como se estivesse imitando Jesus na cruz. Ele encarou a janela do nosso quarto com a cabeça inclinada. Nós congelamos. Na época, tínhamos movido a câmera para dentro da casa, então ela não gravou. Estávamos tão abalados que nem pensamos em gravar a tela. Ele então falou, mas não conseguimos ouvir o que ele disse. Depois ele se virou, caminhou para o lado oposto da rua e simplesmente ficou lá encarando nossa casa por cerca de 30 minutos. Ligamos para a polícia novamente. Eles disseram que não era ilegal encarar a propriedade de alguém e descartaram toda a situação. Mesmo quando contamos o que ele fez no nosso gramado, eles nos fizeram sentir como se estivéssemos exagerando. Não consegui dormir por dias. Qualquer barulho do lado de fora me aterrorizava, mesmo os normais. Então, uma noite às 2h52 da manhã, recebemos uma notificação. Acordei minha namorada e disse: "Alguém está do lado de fora, eu sei disso. Por favor, verifique a câmera." Ela fez isso, e lá estavam eles. 2 homens mascarados vindo pelo lado da nossa casa, iluminando com lanternas nossas janelas. Um deles, o mesmo homem que nos estava assediando, estava segurando o que parecia uma barra de ferro. Por que nós? Qual era o sentido disso? Por dias a fio ele ficaria do outro lado da rua, apontando, acenando ou gritando coisas para a nossa janela. Toda vez que olhávamos, ele nos encarava fixamente. Era claramente destinado a nos assustar, e funcionou. Continuamos contatando a polícia, mas eles fizeram muito pouco. O assédio continua. Agora temos câmeras, e gravamos tudo, mas nos sentimos impotentes. Mais cedo hoje, ele ficou do lado de fora novamente, nos encarando. Gravamos em vídeo e estamos absolutamente aterrorizados, mas atualizaremos se algo mais acontecer. Deixe-me começar dizendo que não estou louca. Eu sei como isso vai soar, paranoico, descontrolado, delirante, mas juro que tudo o que vou contar realmente aconteceu. Começou com um rosto, ou mais precisamente, rostos que todos pareciam ligeiramente errados. Há 3 meses, eu terminei um relacionamento com meu ex, Caleb. Estávamos juntos há quase 2 anos, e o término era mais do que merecido. Caleb não era violento ou algo assim. Ele nunca me bateu, mas era controlador e possessivo de um jeito sutil e calculista, talvez o pior tipo de jeito. Ele fazia coisas como rastrear quando eu estava no celular e me interrogava sobre coisas que eu tinha feito naquele dia para ver se eu daria a mesma resposta 2 vezes.
Depois que eu o deixei, mudei meu número, desativei minhas redes sociais e até mudei de apartamento. Achei que estava livre. Então veio a barista. Era uma manhã de terça-feira. Parei em uma pequena cafeteria de bairro perto do meu novo lugar. Eu só tinha estado lá 1 ou 2 vezes. Quando me aproximei do balcão, a barista, uma garota da minha idade, sorriu para mim, mas algo na expressão dela me fez pausar. Ela inclinou a cabeça e disse: "Bom dia, raio de sol." Eu congelei porque era o apelido que Caleb usava para mim. Não era comum. Ele costumava dizer sarcasticamente sempre que eu estava chateada, tipo: "O que há de errado, raio de sol?" Ele gostava de apertar os botões. Eu ignorei. Talvez fosse coincidência. Mas então aconteceu de novo. Alguns dias depois, peguei um carro compartilhado para o trabalho. Um motorista diferente do usual. Um cara mais velho, talvez na casa dos 50. Ele ficava olhando pelo retrovisor como se estivesse tentando me reconhecer, e então me perguntou se eu já tinha descoberto do que estava fugindo. Ele disse isso de forma casual o possível. Eu simplesmente respondi: "O quê?" E ele sorriu baixinho e balançou a cabeça como se eu estivesse por dentro de alguma piada. Caleb me disse isso uma vez depois que eu disse que precisava de tempo para me entender. Ele se inclinou sério e perguntou: "Já descobriu do que está fugindo?" Agora, 2 estranhos repetiram coisas que ele disse palavra por palavra. Continuou acontecendo. Uma mulher no supermercado esbarrou em mim e sussurrou: "Você não pode simplesmente desaparecer." Um cara na rua disse: "Ainda usando o cabelo assim?" Enquanto passava. Outro, alguém que trabalhava no meu prédio, disse: "Você sempre gosta dessa música." Enquanto cantarolava a melodia exata que Caleb tocava quando discutíamos. Não eram os rostos deles que me assustavam. Era o jeito como me olhavam, como se me conhecessem, ou pelo menos achassem que sim. Todos tinham rostos diferentes, mas os olhos tinham a mesma expressão. Eu comecei a pensar que estava ficando louca. Quer dizer, o que mais poderia explicar isso, então fiz algo de que não me orgulho. Eu contatei Caleb, não diretamente. Mandei uma mensagem para a irmã dele. Pedi para ela dizer a ele para parar. Achei que talvez ele tivesse contratado um investigador particular. Talvez estivesse me perseguindo ou puxando cordas, contando coisas sobre mim para as pessoas. Eu só queria que parasse. Ela respondeu no dia seguinte dizendo: "Não sei do que você está falando. Caleb está em reabilitação. Ele está lá há 6 semanas sem telefone." Eu não acreditei nela. Achei que ela estava encobrindo por ele. Isso até eu ver uma foto que ela postou dele no Facebook uma semana depois, parecendo pálido e abatido, segurando um daqueles chips de um dia sóbrio. Então, não podia ser Caleb, ou pelo menos não diretamente. Eu não conseguia afastar a sensação de que esses estranhos sabiam coisas que não deviam, no entanto. Uma noite fiquei até tarde no trabalho. Não queria ir para casa porque meu apartamento não parecia mais seguro. Não que algo ruim tivesse acontecido dentro dele. Eu só não gostava de ficar sozinha. Por volta das 10 da noite, finalmente encerrei o dia. Caminhei os 10 minutos até meu lugar, com a cabeça baixa, fones de ouvido nos ouvidos, mas sem música tocando. Algo que aprendi a fazer para ainda poder ouvir se alguém estivesse me seguindo. Quando virei a esquina para minha rua, vi alguém sentado na escada do prédio em frente ao meu. Um jovem com o capuz da blusa para cima, mas a cabeça baixa. Quase o ignorei até ele falar. Ele disse: "Frio hoje à noite, hein, raio de sol?" Eu parei de andar. Ele não me olhou. Ele só ficou olhando para a calçada, como se estivesse lendo algo nela. Eu passei devagar e não disse uma palavra. Quando cheguei ao meu prédio, subi e tranquei todas as trancas da porta. Sentei no sofá por horas só escutando o silêncio. Eventualmente peguei no sono. Na manhã seguinte acordei e encontrei meu tapete de porta virado. Isso pode não parecer grande coisa, mas eu moro sozinha. E a porta do meu apartamento fica no andar de cima. Você não passa acidentalmente pelo meu lugar. O lado de baixo do meu tapete tinha algo rabiscado com caneta. Dizia: "Você também pode mudar o rosto se quiser, mas eu ainda vou te reconhecer." Eu não sabia o que significava, mas ainda assim vomitei. Naquele dia, reservei um hotel para o fim de semana.
Saí do apartamento sem arrumar nada. Não me senti segura nem para pegar roupas. Eu só precisava estar em algum lugar lotado. O recepcionista do hotel me deu um quarto no quarto andar. Era pequeno, quieto e meio abafado, mas parecia seguro. Mas só até por volta das 2 da manhã quando alguém bateu na minha porta. Foram 3 batidas lentas. Eu me sentei na cama e esperei. Eles bateram de novo eventualmente. Espiei pelo olho mágico e era uma mulher talvez na casa dos 40. O rosto dela estava totalmente vazio e sem expressão. Ela só ficou olhando fixo para a porta. Ela não disse nada. Então, eu não fiz barulho e eventualmente ela foi embora. Foi uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. Na manhã seguinte, perguntei à recepção se alguém tinha ido até meu quarto. Eles disseram que ninguém deveria ter subido lá, especialmente tão tarde. Todos os quartos do meu andar estavam vazios. Foi quando caiu a ficha. Essas não eram pessoas aleatórias. Elas estavam sendo manipuladas e alimentadas com meus detalhes. Elas receberam frases que Caleb usava. Mas se não fosse Caleb, quem faria isso e por quê? Eu pensei em Caleb na reabilitação, na obsessão dele por controle e em garantir que eu nunca estivesse totalmente fora da vida dele. Ele não precisava ser o que batia na porta. Ele só precisava mandar outros para fazer isso. Então comecei a investigar e havia uma conversa que eu me lembrava de meses antes do término. Caleb falando sobre um fórum em que ele estava. Um lugar onde as pessoas compartilhavam táticas. Ele fez parecer que era para produtividade ou autoaperfeiçoamento. Eu não lembro o nome dele. Honestamente, acho que ele nunca me deu o nome. Mas, em retrospecto, soava como alguma porcaria creepy de culto de roleplay. Só que está acontecendo comigo de verdade. Alguém, provavelmente Caleb, contratou pessoas para dizer as palavras dele e imitar os padrões dele para que, mesmo se ele estivesse fora da minha vida tecnicamente, eu ainda fosse constantemente lembrada dele. Não era perseguição no sentido tradicional. Era pichação psicológica, como se ele estivesse borrifando a si mesmo em estranhos para que eu nunca tivesse certeza de quem estava olhando. Acho que não se trata de me vigiar, mas sim de garantir que eu nunca pare de vigiar por ele. Eu me mudei de novo e desapareci das redes sociais novamente. Até pintei o cabelo. Pedi aos amigos para não contarem a ninguém onde eu estava. Funcionou até a semana passada. Eu estava voltando para a casa da livraria, e uma mulher passou por mim na rua e disse, ainda se escondendo atrás de livros, raio de sol. Ela nem parou para me olhar. Acho que isso nunca vai parar. Talvez ele tenha pago algum serviço underground maluco para fazer isso comigo por 1 ano. Quem sabe? Talvez ele tenha tornado público. Talvez isso seja algum jogo doentio underground agora. Quem consegue assustar o raio de sol da melhor forma? Quem consegue chegar mais perto sem tocar? Eu não consigo confiar em mais nenhum rosto. A paranoia constante está acabando com a minha saúde mental. Minha família é um grupo que gosta de ficar em casa e que não viaja. Então todos ficaram surpresos quando minha tia propôs uma viagem para um dos grandes lagos de Michigan. Nós concordamos, querendo criar novas memórias juntos. Minha prima reservou um Airbnb espaçoso que de alguma forma conseguiu acomodar todos nós, 18 pessoas, o que pareceu um milagre, considerando o preço. A casa ficava bem na praia, com vistas deslumbrantes do lago que se estendiam por quilômetros, quase como um oceano. A maioria de nós ficou com quartos na casa principal, mas, por causa do nosso grupo grande, alguns de nós foram colocados em um segundo prédio diretamente atrás dela. Uma garagem de 2 andares com quartos no andar de cima. Eu e minhas 3 primas fomos designadas para dormir lá. A princípio não pensamos muito sobre isso. Passamos a maior parte do primeiro dia aproveitando a banheira de hidromassagem, relaxando na praia e absorvendo a paisagem. Só foi à noite que entramos na garagem de verdade. O espaço era antiquado e negligenciado, com banheiros com carpete que cheiravam a mofo, roupas de cama manchadas e uma trincha na porta mal fixada. Estava claro que os limpadores focaram na casa principal e ignoraram a garagem. Minhas primas ficaram enojadas e se recusaram a dormir nas camas a menos que lavássemos os lençóis. Então eu sugeri lavarmos a roupa. As máquinas eram pequenas,
Então só podíamos lavar um jogo de lençóis por vez. E era óbvio que ficaríamos acordadas até tarde. Nós passamos o tempo no andar de cima, esperando a primeira máquina. Minha prima Maria reclamou de como fomos parar no pior lugar. E enquanto ela falava, eu comecei a me sentir inquieta, como se algo ruim estivesse por vir. Já tive essa sensação antes, um tipo raro de intuição que geralmente termina em um pesadelo ou algo pior. Disse a minhas primas para ficarem alertas, e elas me ouviram, especialmente porque todas nós já tínhamos vivido uma invasão antes, quando morávamos em Detroit. Por volta da meia-noite, a campainha tocou no primeiro andar, sinalizando que a lavagem estava terminada. Desci sozinha, coloquei a roupa na secadora e trouxe os lençóis com cheiro de limpo para cima. Quando minhas primas viram como estavam limpos, elas quiseram lavar suas roupas de cama também. Então, continuei subindo e descendo entre os ciclos, lavando os lençóis de todas. Por volta das 2h37 da manhã, finalmente terminamos. Fizemos as camas e estávamos cansadas demais para continuar acordadas. Minha prima Nikki insistiu que deixássemos a luz acesa. E enquanto todas elas adormeceram rapidamente, eu fiquei acordada fazendo algum trabalho escolar no meu telefone. Eu durmo leve, algo que ficou comigo desde a invasão. E permaneci super consciente do meu entorno, mesmo meio adormecida. Então, por volta das 3h da manhã, um estrondo alto atingiu a porta da garagem, como se alguém tivesse jogado o corpo contra ela. Sentei-me de repente assustada, mas minhas primas não se mexeram. Tentei me dizer que era apenas o vento, embora o barulho fosse pesado demais para isso. Mesmo assim, fiquei quieta e tentei dormir. Mas então aconteceu de novo. O mesmo estrondo ensurdecedor, desta vez sacudindo a porta da garagem. O prédio tremeu com o impacto. Eu estava totalmente acordada agora, observando o quarto iluminado pela lâmpada enquanto minhas primas continuavam a dormir. Nenhum animal ou rajada de vento poderia causar aquilo. 20 minutos depois, o terceiro estrondo atingiu. A garagem tremeu de novo e finalmente duas das minhas primas se sentaram de repente na cama. Perguntei se elas tinham ouvido aquilo, já sabendo a resposta. Nick perguntou o que era aquilo, e eu disse: "Não sei, mas é a terceira vez que ouço." Todas concordamos que nenhum vento poderia causar aquele som. Nick sugeriu enviar uma mensagem para a mãe dela, minha tia, então enviamos. Eram 4h11 da manhã, quando ela respondeu, percebendo que algo sério devia estar acontecendo. Ela acordou meu tio, que correu para fora para verificar a propriedade. Ficamos no andar de cima, com muito medo de nos mover, até que ouvimos batidas na porta. Era meu tio na porta, e quando abrimos, o vimos parado lá com meu pai e alguns de nossos primos mais velhos. Foi aí que eu soube que era sério. Não havia vento, ninguém estava brincando. Meu tio nos disse para pegarmos nossas coisas, que íamos para a casa principal. Então ele disse que havia alguém na propriedade, e foi isso que fez meu coração afundar. Joguei tudo na minha mala, e todas nós corremos para fora da garagem. Uma vez dentro da casa principal, a maior parte da família acordou com o barulho e a comoção. Sentamos na sala de estar tentando juntar todas as peças. Contei a ele sobre os 2 primeiros estrondos altos, e minhas primas confirmaram o terceiro. Minha tia explicou que quando meu tio saiu para investigar, ela o seguiu. Ele gritou "Ei!" para alguém parado atrás da garagem. A porta da casa principal bateu atrás dela naquele momento, e não havia vento para explicar isso. Ela temeu que alguém pudesse ter entrado sorrateiramente em casa, então correu para acordar meu pai e meus primos. Depois de revistarem, ninguém mais foi encontrado dentro de casa. Então, meu tio descreveu o que viu. Um homem estava parado atrás da garagem, não se escondendo nem se movendo, mas encarando como se quisesse ser visto. Quando meu tio gritou, o homem não se perturbou. Ele simplesmente andou para longe e desapareceu. Não na escuridão, mas no ar. As folhas no chão não farfalharam, e não havia pegadas deixadas para trás. Meu tio também não é do tipo que inventa histórias. Ele é um homem sério e lógico, o que tornou tudo mais assustador. Meus irmãos acrescentaram que encontraram 2 cartas de coringa, uma na casa principal e uma na garagem.
A da garagem era retorcida e tinha uma aparência demoníaca. Uma prima observou que os coringas simbolizam zombaria, e os sons altos aconteceram por volta das 3h da manhã, a chamada hora do diabo. Era como se estivéssemos sendo provocados. Meu tio até tinha procurado por pegadas, mas viu apenas as dele e as dos meus primos, não as do homem. Outro primo desceu pela estrada durante o incidente para tentar avistar alguém fugindo, mas não encontrou ninguém. Naquele dia, ninguém voltou para a garagem. Nos apertamos na casa principal, em pisos, sofás, em qualquer lugar onde houvesse espaço. Minha mãe desistiu de sua cama para que pudéssemos dormir mais confortavelmente. Na segunda noite, ela dormiu em um sofá perto das janelas grandes e acordou por volta das 4h da manhã com passos na varanda. Ela não ousou abrir os olhos. Tinha medo de ver alguém olhando para dentro. Então ouviu alguém tentando abrir a porta do porão. Ela tinha uma fechadura fraca, e meus irmãos e primos estavam dormindo lá embaixo. A porta chacoalhou enquanto alguém tentava arrombar. Minha mãe correu para o porão, mas quando chegou à entrada do lado da praia, não havia ninguém lá e todos os meninos ainda estavam dormindo profundamente. Essa foi nossa última noite. Embora estivéssemos planejando ficar até terça-feira, partimos na segunda-feira. No caminho de volta, não conseguíamos parar de falar sobre o que havia acontecido. Quando minha mãe descobriu que eu tinha descido sozinha durante a lavanderia, ela teorizou que alguém pode ter me observado e pensado que eu estava sozinha na garagem. O tempo entre minha última descida e a hora de dormir coincidiu demais com os barulhos de batidas. Teorias começaram a se formar. Alguns de nós pensaram que era um vizinho tentando nos assustar. Outros acreditaram que havia algo paranormal, especialmente por causa das cartas de coringa. Minha tia observou que uma pessoa normal teria corrido quando meu tio a avistou. Mas esse homem não correu. Ele apenas observou e desapareceu. Entramos em contato com a anfitriã do Airbnb, que afirmou que revisaria as imagens da câmera acima da porta da garagem, mas nunca obtivemos resposta. Isso nos fez pensar. Ela conhecia o homem? Ele era um vizinho? Quando chegamos, minha irmã e minha prima tinham caminhado pela praia e passado por uma mulher na casa ao lado. Ela as observou friamente, sem simpatia ou cumprimento, apenas um olhar hostil. A casa ficava no meio do nada. E entendemos como hóspedes constantes do Airbnb podem incomodar os moradores locais, mas fomos respeitosos. Nós não merecíamos o que aconteceu. Esta foi nossa primeira viagem em família e espero não a última. Mesmo depois de tudo pelo que passamos,